né? E a gente estava nervosa, balançando a perna, né? Pelo horário, mas na verdade é muito bom quando a igreja tem esse estímulo, né, de passar, não ficar somente no momento de culto, né, e depois cada um segue para as suas casas, mas que eles continuam, conversam. Às vezes quem não fica muito contente com isso é o pastor que na segunda-feira, às 6 horas da manhã, precisa levantar para fazer alguma outra atividade, né? Porque muita gente pensa, que o pastor não faz mais nada na segunda-feira, né? Então acorda, vai levar o menino para a escola, ou tem que levar a esposa para o trabalho, enfim, milhares de outras coisas. Mas eu confesso que eu gosto, muito bom, e quando ficamos conversando, batendo papo sobre diversos temas, como foi o caso de ontem. E hoje estamos aqui, né, no culto público ao Senhor, para adorar o seu nome e também ter mais tempo para que possamos conversar mais, né, dialogar mais e tratar acerca das coisas pertencentes ao reino de Deus. Afinal de contas, o dia é para isso mesmo. É a ocasião em que a igreja tem para se encontrar de fato, né, de verdade mesmo, propício para isso. A temática do sermão dessa manhã seria uma espécie de um sermão expositivo, temático, não estou ao certo, nenhum nome que se daria a isso, sobre apologética. Então eu falei com o reverendo Augusto e nós faremos assim. Eu tratei ontem do tema evangelismo. Então agora, pela manhã, eu vou fazer uma exposição que toque nesse assunto. Faço mais tarde uma palestra sobre apologética e à noite eu toco num sermão, faço uma exposição, um assunto também relacionado à palestra, o que seria uma espécie de fixação do assunto que foi estudado anteriormente, ok? A passagem que eu quero ler com os irmãos encontra-se em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Eu farei a exposição dos versos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está próximo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então esses os dois versos para a nossa exposição nessa manhã. Que o Senhor se agrade em nos abençoar segundo a sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Pregação é de fato uma marca esquecida na igreja, e quando se trata de evangelização, exatamente porque existem muita confusão sobre o que é evangelizar, isso também tem se tornado uma marca negativa na igreja. Mas a saúde de uma igreja não pode ser medida pelo número de seus membros, tá? Não é medida pelo número de programações que ela tem, ela não é medida pela contabilidade, não pode ser medida nesses aspectos, mas ela é medida exatamente por aquilo que ela pensa sobre a pregação e, consequentemente, sobre a evangelização. Você, ao perguntar a alguém como é a sua igreja, não deve perguntar como é a pregação da sua igreja. E se você souber o que é pregação, então você vai saber se aquele ajuntamento é ou não uma igreja fiel. Os reformadores, ou pelo menos os pós-reformadores com mais clareza, falavam sobre 3 marcas da igreja: pregação, disciplina e administração fiel dos sacramentos. Na verdade, sim, pregação fiel das Escrituras seria a voz de Deus. Os reformadores entendiam que só tem peso de voz de Deus quando essa pregação é fiel, quando ela expõe o texto bíblico, explica o texto bíblico, expõe isso, é explicar o texto bíblico e aplica a vida das
pessoas, a correta administração dos sacramentos, tá? Uma compreensão bíblica legítima e uma administração correta dos sacramentos, e o exercício da disciplina, uma concepção bíblica da disciplina e, consequentemente, a aplicação desse conceito às pessoas, né, à própria igreja, a fim de zelar pelo nome de Cristo, a fim de defender a sua honra, no intuito de recuperar o faltoso e também, por que não, de fazer a separação mesmo, né, quando isso fica mais claro entre aqueles que temem e não temem e os que não temem a Deus. Mas os dois outros elementos, o exercício da disciplina e sacramentos, né, derivam necessariamente de uma pregação fiel. Se não há uma pregação fiel, tampouco haverá também correta administração dos sacramentos e tampouco haverá o exercício da disciplina. Não pensem, se não há uma pregação fiel, a disciplina não é disciplina, tá? É um autoritarismo. Se não há administração, se não há pregação fiel, o sacramento, a administração do sacramento não passa de um come e bebe, tá? Então, a igreja deve ser avaliada por aquilo que ela pensa sobre a pregação, porque isso trata, irmãos, de como Deus fala conosco. Na tarefa da evangelização é a mesma coisa, é o mesmo ponto, em como Deus se dirige aos homens, em como Ele se volta aos homens, como Ele fala aos homens. Ele fala na pregação, mas o que Ele fala na pregação? Ele fala por meio da pregação, mas o que Ele fala na pregação? Então, aquilo que você ouve na pregação, na verdade, é aquilo que você levará na evangelização. Os dois assuntos, portanto, estão relacionados, né? E a nossa salvação consiste, de fato, irmãos, em ouvir o que Deus requer de nós. Se nós não soubermos, de fato, o que Deus está dizendo ou o que Ele quer, nós não podemos ser salvos. É o apóstolo Paulo que diz, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O profeta Isaías, lá no seu livro, capítulo 8, verso 20, diz: a lei é o testemunho, se não falarem conforme esta palavra, é porque não há luz neles. Então, é fundamental, é vital, é questão de vida ou morte eterna saber o que Deus quer falar, o que Deus fala. Então, como é que os homens podem conhecer a Deus? Como é que o incrédulo pode conhecer a Deus? De modo geral, como é que nós conhecemos a Deus? Uma coisa é certa, irmãos, os homens não conhecem a Deus pela sabedoria deste mundo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:20, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, como os homens conhecem a Deus? Uma vez que eles procuram conhecer a Deus com base na sua sabedoria, na sabedoria dos próprios homens, é claro que esse conhecimento é falho. Paulo diz em Romanos 1, verso 18 em diante, que na verdade o conhecimento do incrédulo é tentar suprimir ou deter a verdade de Deus pela injustiça deles, né? Então, porque eles são injustos, eles tentam suprimir a verdade de Deus. Então, os homens não conhecem a Deus segundo a sabedoria deste mundo. Eles não conhecem a Deus segundo uma espécie, digamos assim, de teologia natural. Não tem como eles conhecerem a Deus. A verdade de Deus se manifesta, se revela, e eles suprimem essa verdade. Então, como é que nós vamos mostrar aos homens que eles estão fazendo isso? Só tem um meio, meus irmãos, é pela pregação, é pelo testemunho, é pela proclamação do Santo Evangelho. É quando você deixa o recinto e tem um amigo incrédulo com quem você tem a oportunidade e anuncia para ele o Evangelho, de modo que, ao ouvir isso, certamente ele irá suprimir, a menos que o Espírito de Deus utilize e use esta palavra e rompa o seu coração, abra os seus olhos. Mas, na verdade, o único meio é o conteúdo do Evangelho. Então, qual seria esse conteúdo? O que é que se espera também daqueles que ouvem a pregação e a evangelização? Um evangelista, certa vez, disse assim: a primeira palavra do Evangelho é arrependimento. A primeira palavra do Evangelho é arrependimento. É voltar-se do pecado em direção a Deus.
O profeta Zacarias 1:4, certa vez proclamou o seguinte: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. A salvação, meus irmãos, em termos da proclamação do Evangelho, começa com arrependimento. Sem arrependimento, sem salvação. Esse talvez seja a maior falha do evangelicalismo moderno. Não há anúncio de arrependimento. A tentativa é: se você está triste, venha para cá que você será feliz. Se você está passando algum problema, não se preocupe, nós vamos encontrar a solução. Quando na verdade, meus irmãos, o anúncio do Evangelho passa necessariamente pelo arrependimento. Sem anúncio de arrependimento, sem Evangelho. Envolve uma mudança da mente sobre o pecado, que conduz à fé em Cristo Jesus e que traz o perdão, nos traz o perdão de Deus. Arrependimento é mais do que um ato de uma vez por todas, que inicia na salvação. É uma decisão em curso, uma mudança de mentalidade que vê o pecado como um erro, que o confessa e o rejeita. Arrependimento não é remorso. Há muitos que simplesmente, durante talvez um apelo apelativo, derramam lágrimas, caem, as lágrimas correm pelo rosto. Eu ia dizer derramam lágrimas dos olhos, mas não tinha outra fonte de lágrimas, né? Tem que ser dos olhos, né? Então escorre pelo rosto e vem, e aí o pastor ora, e aí ele chora mais ainda, e no final das contas acredita que aquilo foi arrependimento. Mas se ele não rejeitou de fato o seu pecado, se ele não abominou o seu pecado, se ele não se amparou em Cristo, se ele não correu para a misericórdia de Deus, isso não é arrependimento. No centro da pregação do Evangelho de Cristo encontra-se exatamente isso. Ele inicia o seu ministério exatamente com esta expressão. Não somente isso, João Batista anteriormente já havia feito a mesma coisa. Retire-se o perdão em todos os temas relacionados ao arrependimento, e todos os temas relacionados ao arrependimento, como perdão, justiça, penalidade, graça, sacrifício de Cristo, porque você não tem mais o Evangelho. Falar, portanto, sobre arrepender-se, sobre o Evangelho e exortar o pecador a arrepender-se, é trazer junto a este imperativo outros temas: o tema da graça, o tema do perdão, o tema da justificação, o tema da penalidade, o tema do sacrifício de Cristo, da ira de Deus. É trazer todos esses temas juntos. Portanto, irmãos, se não há o anúncio do arrependimento e esses temas que são relacionados a ele, não é Evangelho. Não é Evangelho. Tire esses elementos e você não tem mais o Evangelho. Eu quero que você compreenda que no Evangelho de Marcos é exatamente isso que nós encontramos. Em apenas uma frase: arrependei-vos e crede no Evangelho. É claro que nós vamos examinar os outros pontos, mas em apenas nessa frase, arrependei-vos e crede no Evangelho, nós temos o Evangelho sendo dado. Talvez você diga assim: ora, se esse é o Evangelho, como é que é arrepender e crede no Evangelho? Arrependa-se e creia nisto que foi dito por Cristo, e nós vamos encontrar então de que se trata. No versículo aqui que nós iniciamos, versículo 14, o início do ministério de Cristo, esse relato vai continuar até o capítulo 3, versículo 6, e os temas gerais desse relato, ou o tema geral desse relato, é a autoridade do servo sofredor. A autoridade de Cristo, né, que é contada nessa seção, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 6, a autoridade de Cristo é revelada em alguns aspectos, né? Ele é servo, mas é o servo que tem autoridade. Ela é revelada primeiramente na pregação. Cristo não iniciou o seu ministério fazendo outra coisa senão anunciando arrependimento. Ele não iniciou o seu ministério fazendo uma sessão de milagres ou um show da fé. Ele chamou as pessoas ao arrependimento. O ministério de Cristo começa com arrependimento. Ele chega no deserto, sai do batismo e anuncia arrependimento. Marcos e os outros evangelistas, todos eles dizem que Cristo começou o seu ministério pregando na Galileia. Mateus 4,17 deixa isso bem claro. Lucas é enfático dizer que depois que ele foi batizado na Judéia e ser tentado no deserto, Jesus voltou para a Galileia pela virtude do Espírito.
Lucas 4:14, e lá ensinava nas sinagogas dos judeus. Eu quero que você perceba que o ministério de Cristo não começou com outra coisa, senão com uma pregação. João havia sido preso, diz o texto, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galileia. Só um adendo. João foi preso por causa da palavra de Deus. Ou seja, o ministério de João Batista era caracterizado pela proclamação do Evangelho. Quando vocês olham lá em Lucas capítulo 4, as pessoas vinham para João Batista querendo ser batizados, e João dizia para eles que eles deveriam arrepender-se dos seus pecados. Então o ministério da pregação, o ministério da proclamação do Evangelho é o ministério de arrependimento. João foi preso por causa da palavra de Deus, e é curioso que a expressão ele foi entregue à prisão, não diz que ele foi preso por acaso, né? Simplesmente foi assim, foi casual ele ser preso. Não, ele foi entregue por um cumprimento do propósito divino, e esse cumprimento estava ligado a Cristo. O Batista seria preso para que Cristo pudesse dar início ao seu ministério. Então João foi preso por causa da palavra de Deus, a mesma palavra que Cristo irá anunciar. Ele exortou os homens ao arrependimento, e ao ser preso ele exortou Herodes também a arrepender-se por causa do seu pecado. Isso é algo interessante, pois logo a seguir à prisão de João, não há uma descontinuidade entre a mensagem proclamada por João e a mensagem proclamada por Jesus Cristo. Ambos pregam a mesma mensagem. Isso é importante ser destacado. Jesus aparece pregando o Evangelho do Reino de Deus. Ele não aparece fazendo milagres. Talvez alguém até pense que o Evangelho de João tenha iniciado dizendo que o ministério de Cristo iniciou fazendo um milagre. Lá no João capítulo 2, Cristo iniciou o seu ministério fazendo milagres. De fato, irmãos, o seu ministério público foi com um milagre, mas observe que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Cristo, antes de aparecer nas bodas de Caná da Galileia, ele já tinha discípulos. Então ele primeiro chamou os discípulos por meio da pregação do Evangelho, conforme o relato de Marcos, conforme o relato de Mateus. No relato de Marcos fica claro aí a partir do versículo 16: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então qual seria a ordem? Cristo sai do batismo, vai para o deserto, vai para a Galileia, depois de ser tentado no deserto, vai para a Galileia, anda ao mar e convoca os seus discípulos. Uma vez convocados seus discípulos, chamando-os ao arrependimento, anunciando o Evangelho, ele então se dirige, e em seguida, a gente não sabe quanto, eu não tenho como precisar quanto tempo, ele se dirige às bodas de Caná da Galileia. Então é importante frisar isso. Cristo não apareceu realizando milagres ou outros sinais. A marca do ministério de Cristo era a proclamação, era a pregação e ensino, era a ministração da palavra. Era isso que ele fazia constantemente. E isso pode ser denotado, pode ser extraído do fato que o texto diz assim: apareceu, e veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino. O verbo pregar é um particípio que implicaria uma ação contínua do que estava sendo feito no particípio presente. Ele estava pregando, era a sua função, era a sua atividade. Jesus Cristo sabe que a maior necessidade do homem não é o pão. Jesus Cristo sabe que a maior necessidade do homem não é um cuidado físico, material, mas a maior necessidade do homem é a salvação de seus pecados. E a salvação só virá com o anúncio das boas novas. É o que Paulo chama de loucura da pregação, e é por meio dela que ordinariamente Deus salva os crentes. Esse é o meio ordinário que nós temos encontrado, que as pessoas estão preocupadas com os meios extraordinários. Algumas pessoas que viram o milagre de Cristo, na verdade os milagres de Cristo eram pregações encenadas, coreografadas, vamos dizer desse modo. Não que amanhã alguém queira colocar um grupinho de coreografia aqui, mas era uma espécie de encenação. Cristo estava mostrando a proclamação da palavra por meio daqueles sinais, sinais reais,
as pessoas ficavam espantadas, admiradas e glorificavam a Deus por causa disso. Mas quando nós olhamos lá em João capítulo 6, o Senhor Jesus faz uma crítica dura aos que estavam seguindo a Ele, porque eles seguiam pelo pão e pelos sinais que o Senhor Jesus estava fazendo. O meio ordinário de Deus salvar os crentes é pelo anúncio das boas novas. O Evangelho, portanto, é composto por um conteúdo. Esse conteúdo é que nós precisamos anunciar aos homens. É o que tem dentro do Evangelho, ou o que nós anunciamos aos homens. Nós não vamos anunciar os seus benefícios, nós vamos anunciar o seu conteúdo principal, tá? O Evangelho do Reino de Deus. Diz o evangelista Marcos: apareceu Jesus, ou veio Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Algumas versões trazem a expressão apenas do reino. A revista atualizada não traz a expressão do Reino de Deus, tá? Isso não altera em absolutamente nada o sentido, pois o Evangelho é do reino, e do reino somente do reino de Deus, tá? Somente esse comentário aqui, porque alguém pode depois querer saber por que eu li na minha versão e ela tem o reino de Deus. Não é a hora para crítica textual, tá? Na verdade, se vocês olharem para os outros evangelistas, eles dirão exatamente isso. O Evangelho é do reino, e claro, do reino de Deus. É impossível, então, você deixar de lado o Evangelho sem que anuncie o reino. E ao dizer o Evangelho do reino de Deus, nós podemos entender de duas formas. Isso porque a expressão o Evangelho do reino, tá, é uma forma gramatical, nos induz a pensar de duas formas que são possíveis. A primeira, que Jesus estava pregando o Evangelho que é da parte de Deus. Veio Jesus pregando o Evangelho da parte do reino de Deus. É lógico, meus irmãos, porque o Evangelho tem a sua origem no próprio Deus. Veja no versículo 1 do capítulo 1 de Marcos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Cristo pode ter vindo como um arauto, falando da parte de Deus, e é perfeitamente legítimo que assim façamos e pensemos, que o Senhor Jesus Cristo chega a dizer no Evangelho de João que a mensagem que ele tem é aquela que ele recebeu do Pai, e a mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, e Deus prova o seu amor para conosco, diz Paulo em Romanos capítulo 5. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é possível entender dessa primeira forma: Jesus estava pregando o Evangelho da parte de Deus. A outra forma de entender, perfeitamente legítima, é que Jesus estava pregando o Evangelho acerca de Deus. Isso é porque no texto grego, a gramática nos dá esse direcionamento. Ou se Cristo estava pregando da parte de Deus, ele seria um arauto, tá? Ou ele estava pregando o Evangelho acerca de Deus. O Evangelho então fala sobre Deus, tá? Ambas as ideias são possíveis, e na verdade, meus irmãos, o Evangelho, porque tem a sua origem em Deus, não poderia tratar de outra coisa senão do próprio Deus. O Evangelho tem a origem em Deus, e por isso mesmo não trata de outra coisa senão de Deus, ou seja, a vontade de Deus para as suas criaturas. E aí você me pergunta: bom, se anunciar o Evangelho como arauto ou falar acerca de Deus, qual é a mensagem então da parte de Deus? O que é que ele quer que eu comunique? Se eu sei que Cristo veio como um arauto da parte de Deus e veio falar acerca de Deus, né, que é o conteúdo do Evangelho, qual é de fato esse conteúdo? Como é que eu posso compreender esse conteúdo? Veja no versículo 15: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja, meus irmãos, que a mensagem de Cristo não diferencia da de João Batista. No versículo 4 do capítulo 1, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Em apenas 4 declarações, Jesus resume o Evangelho. Essas 4 declarações, essas sentenças, né, que nós lemos: o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas 4 sentenças estão divididas em 2 declarações e 2 imperativos. As 2 declarações: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, e 2 imperativos: arrependei-vos e crede.
Eu entendo que as duas primeiras declarações, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, fundamentam a razão para os dois imperativos. Então, por que arrepender-se e crer no Evangelho? Porque o tempo se cumpriu e o reino de Deus chegou, o reino de Deus já está presente. Então, compreenda isso. No anúncio do Evangelho, você anuncia o propósito de Deus, o plano de Deus em estabelecer a história. Ontem eu conversava com alguns irmãos e falava sobre meta narrativa. É isso mesmo. Eu estou contando a história de Deus, né? A história que nós vemos entre os homens, na verdade, é a manifestação do pensamento de Deus. Então eu estou contando aos homens isso. Eu estou dizendo para ele que acima do reino dos homens há um reino que já foi estabelecido. Esse reino se propaga, esse reino cresce e ele não vai ser destruído em hipótese nenhuma. Pelo contrário, o rei que reina nesse reino rege as nações com varas de ferro, e todos aqueles que não se submeterem serão quebrados com esta vara de ferro. E por isso, arrependa-se e creia nesta mensagem. Então, entenda isso. As duas primeiras declarações, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, fundamentam os dois imperativos: arrependa-se e creia. Você não pode pedir para que as pessoas arrependam e creiam, você dá razão para isso, sem apresentar para ela por que eu devo me arrepender e por que eu devo crer. Isso é uma falha comum no evangelismo moderno. Ao falar arrependa-se, você precisa de perdão dos seus pecados. Não foi definido o que é perdão, não foi definido o que é pecado. Irmão, se eu estivesse falando para um judeu, ainda que ele estivesse no século 21, século 20, século 21, para um judeu, ele saberia o que era pecado. Mas eu estou falando para agora, século 21, para pessoas que não sabem mais o que é isso. Pecado, na verdade, para muitas pessoas pode ser simplesmente um distúrbio pessoal, uma crise financeira, um problema no casamento. Eles podem pensar que é simplesmente isso. Então, quando eu digo, olha, você pode ter o perdão dos seus pecados, eu estou dando para ele. Ele pode estar entendendo desse modo. Apenas uma mensagem de autoajuda. É preciso explicar às pessoas por que elas precisam se arrepender e crer no Evangelho. Então vejamos a primeira declaração: o cumprimento e chegada do reino de Deus. No anúncio do Evangelho, eu começo lá no Antigo Testamento. O Evangelho não é um anúncio do Novo Testamento. Paulo, em Gálatas capítulo 3, na altura do versículo 8, diz que porque as Escrituras previam, profetizaram que em Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, foi anunciado o Evangelho primeiramente a Abraão. Os profetas do Antigo Testamento anunciavam que o reino de Deus havia de chegar. Eles tinham essa convicção. Este reino seria marcado pela presença do Messias. Apenas Mateus e Lucas registram um momento deste cumprimento ao citar o cumprimento profético de Isaías em Cristo. Lucas 4, 18 a 21 registra isso, e eu quero ler com os irmãos essa passagem bíblica. O texto diz assim, Lucas 4, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e terminando, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e olhou, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então os profetas anunciavam, e agora Cristo está dizendo que o reino está presente, chegado, porque ele estava presente. Os profetas conheciam esse reino no Antigo Testamento, mas agora a plenitude dos tempos havia chegado. Gálatas 4:4 diz isso, e a presença de Cristo é a presença de que o reino se faz estar entre nós. O reino de Deus já era conhecido dos profetas, mas a presença de Cristo, nós podemos dizer, a presença do reino mostra que o reino é de fato real. Algumas traduções fazem bem, eu não recordo se a revista atualizada faz isso. Diz: o tempo está cumprido. É uma boa tradução. O tempo tem se cumprido. Mateus registra as palavras de Isaías dizendo que a presença de Cristo é a luz para as nações.
citando Isaías 9, 1 e 2, o texto de Mateus 4, 14 a 17, diz exatamente isso. Veja, por que eu anuncio então o Evangelho? Porque o Rei está presente, ele já chegou. Por que eu exorto arrependimento e confiança e crença nele, no seu reino? Porque ele está presente, é real. E, irmãos, algo terrível termina sendo anunciado, é que a presença do Rei exige que as pessoas se curvem perante ele, e o resumo é: ou se submete ou morre. Com o cumprimento do tempo divino, o reino de Deus é chegado. Talvez alguém diga: mas o reino de Deus sempre esteve entre nós, esteve conosco. De certa forma, sim. Alguém pode pensar: mas houve um tempo em que não havia reino de Deus? Irmãos, não é bem isso que a Escritura ensina. Mas as Escrituras declaram categoricamente que o Senhor é Rei eterno, e o seu reino é sempre eterno. Porém, tal reino seria marcado pela presença do Rei entre nós. Isso não quer dizer também que o reino está plenamente estabelecido. Os estudiosos costumam chamar essa tensão, esse fato dele que ele está conosco, mas não plenamente estabelecido, de já e ainda não. O reino de Deus já está presente, os seus valores e os seus súditos estão aí, são vistos, mas ainda não completamente, porque existem alguns inimigos, e especialmente a morte ainda está presente. Na proclamação do Evangelho, o que se encontra é o anúncio acerca deste Rei, o Senhor Jesus como Rei definitivo. Essa é a marca. Eu não estou anunciando, irmãos, um Messias fraco. Eu não estou anunciando um Messias político, mas eu não estou anunciando um Messias fraco. Eu estou anunciando o Rei. Isso é que vai fazer o diferencial, irmãos. Porque eu não estou falando aos homens para que eles olhem para Cristo de igual para igual, mas que olhem para Cristo como Senhor, como servos olhando para o Senhor, como súditos que olham para o Rei. É por isso que o anúncio do Evangelho começa com o anúncio de que Deus é Rei. No esboço de ontem, como eu coloquei: criação, queda, redenção e consumação. O anúncio de que Deus é Rei. Ele é Rei absoluto. Cristo Jesus reina sobre todos, e por isso mesmo o Rei está presente. A atitude é: curve-se ou morra. A segunda sentença, veio Jesus pregando: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A segunda parte, os dois: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E agora, arrependimento para os homens. Meus irmãos, o cumprimento do tempo divino e a presença do Rei exigem posturas diferentes para com o Rei. Em apenas uma ordem, a postura é: arrependei-vos. Essa ordem consta do conteúdo, então, do Evangelho. E aí você pergunta: arrepender-se de quê? Eu quero listar algumas razões do porquê Cristo iniciar seu ministério pregando o arrependimento. Por que Cristo diz então: arrependei-vos? Talvez agora fique claro que na próxima vez que você estiver evangelizando e disser a alguém: arrependa-se, você vai ter que contar mais coisas para essa pessoa. É por isso que eu não acredito em evangelismo de 1 minuto, 2 minutos, porque eu tenho que explicar, eu tenho que contar para essa pessoa. É claro, se você tiver o poder de síntese e essa pessoa ficar calada o tempo todo só ouvindo você, então você pode fazer isso. Mas na verdade vai exigir mais do que isso, porque você vai ter que dizer para ela que, ao falar sobre arrependimento, você está dizendo para ela que Deus está ofendido e irado. O Rei está ofendido, o Rei está irado. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, os homens estão ofendendo a Deus por não cumprir a vontade do Rei, por não se submeterem ao Rei. Isso provoca a ira do Rei, e essa ira está sobre todos aqueles que lhe provocou a ira. João 3,36. Nós gostamos muito de João 3,16, não é isso? Todo mundo gosta. Até quero dizer que é o coração do Evangelho. Irmãos, não caiam nisso não, tá? No verso 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
Romanos 1,18, porque a ira de Deus se manifesta desde os céus sobre a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não mostrar que Deus está ofendido e irado é não mostrar o perigo que alguém está correndo. Porque, meus irmãos, a consumação da ira de Deus se dará no inferno sobre aqueles que não se arrependeram. O seu derramar da ira que está agora, intensificadamente no inferno, se manifestará. A menos que o ofensor esteja debaixo da cruz do Filho de Deus, a menos que ele esteja súdito do reino, o Filho de Deus que se ofereceu pelos seus eleitos para apaziguar a ira de seu Pai, a menos que o ofensor esteja em Cristo, no Rei, ele estará debaixo da sua ira. É por isso que Cristo diz: arrependei-vos. A próxima vez que você disser para alguém, arrependa-se, lembre-se que você está dizendo para ele isso. Deus está ofendido com você, e ele está irado com você. E talvez você ainda queira perguntar: mas por que somente isso? Não, meus irmãos, é porque os homens são rebeldes contra Deus. Deus está irado não é porque ele amanheceu, acordou, depois de ter um sonho ruim, como alguns cantam, depois de ter um sonho ruim, acordou indignado. Não, é porque os homens são rebeldes contra ele. Os homens são como súditos que não se submetem ao senhorio de Cristo. O incrédulo que você evangeliza é boa pessoa, um bom pai de família, um bom filho, mas é incrédulo. Ele não se submete ao senhorio de Cristo. Deus está tão ofendido que até mesmo as melhores obras dos homens provocam a ira de Deus. Por toda a sua existência, o homem se mantém rebelde contra Deus, seja por seus atos, seja por suas palavras, seja por seus pensamentos. Eles são tão orgulhosos e cheios de si que pensam que são bons, a ponto de, como os tolos dizem, afirmar: não há Deus. Arthur W. Pink diz que a nossa desafeição por Deus e a nossa rebelião contra Deus devem ser reconhecidas e exterminadas. Dessa forma, o arrependimento é uma compreensão profunda de quão terrivelmente temos falhado durante toda a nossa vida em dar a Deus seu justo lugar em nosso coração e em andar diário com Ele. A justiça da demanda de Deus por arrependimento é evidente se considerarmos a natureza hedionda do pecado. Pecado é uma renúncia daquele que nos fez, é lhe recusar o direito de nos governar, é a determinação de agradar a nós mesmos. Assim, é uma rebelião contra o Altíssimo. Se você não anunciou o Evangelho sem contar isto, você não está anunciando de fato o Evangelho. O pecado, irmãos, é uma ilegalidade espiritual, é uma usurpação da glória de Deus. É a tentativa, como nossos primeiros pais fizeram, de querer conhecer o mundo, de querer se conhecer sem o auxílio da revelação de Deus, sem o auxílio do próprio Deus. E é por isso que é uma rebelião, é algo tão hediondo, porque é um processo de autonomia, um processo de ser Deus para si mesmo, de dizer: Senhor, olha Deus, tudo bem, eu não dependo do Senhor para viver. E é uma indiferença absoluta à autoridade de Deus. O pecado então diz que o homem não deve se importar com o que Deus requer dele, que o homem deve seguir seu próprio caminho, não se importa então com o que Deus pensa sobre ele, ou o que Deus exija dele. O pecado e o incrédulo assim pensa, quer ser senhor de si mesmo. Agora pense um pouco. Esse é o incrédulo que você conhece. Eu não estou falando, como eu disse, de um champinha, tá? Eu não estou falando de um criminoso espartejador. Eu estou falando da pessoa mais bondosa deste mundo, mas que é incrédula. Eu estou falando dela. E talvez alguns aqui possam pensar assim: isso não se refere a mim, porque eu sou uma boa pessoa. Mas se você ainda não é um cristão, se você ainda não está em Cristo, essa é a sua situação. Você é rebelde e está debaixo da ira de Deus. Deus está ofendido com você. E não pense que você é boa pessoa, porque até mesmo no momento que você se orgulhar de que é uma boa pessoa, já pecou contra Deus, porque o Senhor disse que você é mau. Arrependimento é a única porta de entrada para o reino de Deus. Não há outra, não há janelas, não há escape. O arrependimento dos pecados, da rebeldia, o voltar-se para Deus com as mãos vazias, é estar em harmonia com Ele. A intriga com Deus é desfeita e as portas dos céus são abertas.
Não há como entrar no reino de Deus a não ser pela porta do arrependimento. No arrependimento, o rebelde contra Deus, diante do perigo de ser condenado, por contemplar o que Deus pensa sobre o pecado, diante da imundícia de si mesmo e do ódio que ele sente aos seus pecados, ele vê que está contrário à santa e justa lei de Deus e à sua boa vontade, e então confia na misericórdia de Cristo, essa misericórdia destinada aos que se arrependem, e passa então a entristecer-se e odiar os seus pecados, deixa-os, volta-se para Deus e propõe-se a diligentemente andar com Deus em todos os caminhos e em seus mandamentos. Não é à toa, meus irmãos, que arrependimento era também o teor, da mensagem dos apóstolos. Essa era a mensagem dos apóstolos de Cristo, e eu quero ler algumas passagens no livro de Atos para comprovar ou demonstrar isso que eu estou dizendo. Atos capítulo 2, verso 38, não vou citar essas passagens de memórias, verso 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 5,31, quando os apóstolos, Deus com a sua destra o elevou a príncipe, a Jesus e Salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E Atos 17,31, passagem tão conhecida, porquanto Deus tem, verso 30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Meus irmãos, era o teor também de muitas cartas. Na passagem que, segunda Coríntios 5, talvez uma das mais fortes quanto a isso, né? De sorte que somos 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A necessidade da reconciliação do homem com Deus é porque eles estão em inimizade. Entenda isso. A necessidade da reconciliação é porque eles estão em inimizade. Não se reconcilia quem é amigo. Os amigos não precisam de reconciliação. Os inimigos sim. E os homens estão em inimizade contra Deus. Ao falar sobre arrependimento, nós estamos dizendo exatamente isso. Você é rebelde, insubmisso, e por isso está em inimizade contra Deus. Era um dos temas dos muitos sacrifícios do Antigo Testamento. Enfim, meus irmãos, é arrepender-se ou perecer. Assim, o último imperativo, crer no Evangelho. Não adianta só convocar ao arrependimento sem dizer aos homens o que fazer. Tá? Eu não sei se você consegue perceber a necessidade constante de se proclamar o Evangelho. De ontem para hoje eu quero que você note a urgência da proclamação do Evangelho. Pois como é que os homens podem crer, como é que eles podem confiar plenamente em Cristo, se nada ouvem sobre Ele, ou se deturpam o verdadeiro Evangelho? O Catecismo de Heidelberg coloca o assunto da seguinte maneira, na pergunta 21. A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Eu quero que você, ouvindo essa questão do catecismo, compreenda qual é a relação. É preciso crer no Evangelho. Agora, veja que curioso, mas apenas pelo Evangelho é que vem a fé. Como é que eu vou pedir aos homens para que creiam no Evangelho se eu não anuncio o Evangelho? Veja que situação, irmãos, que os incrédulos, que nós nos encontramos. A fé vem somente pelo Evangelho. O Evangelho é anunciado para que eu creia nele e assim eu possa ter fé. Negue-se o Evangelho,
e as pessoas não terão fé verdadeira. Elas não confiarão verdadeiramente em Cristo, elas continuarão confiando em si mesmas, nas suas obras, na sua religião, elas continuarão a confiar em qualquer outro aspecto, menos no Evangelho. É preciso crer no Evangelho, mas apenas pelo Evangelho é que vem a fé. Se eu anuncio o Evangelho, eu tenho legitimidade em ordenar aos homens para que creiam naquilo que está sendo dito. A fé, como nossos símbolos ensinam, ordinariamente é operada pelo ministério da palavra. O problema dos homens, portanto, meus irmãos, não é falta de estima, não é este. Isso eles têm até demais. Tá? O problema do ser humano não é um problema econômico, não é um problema político, não é um problema social, não é um problema educacional. Embora essas coisas possam ser boas, mas a situação, o caos que eles vivem é por causa de um único problema: incredulidade. Eles não se submetem ao reino de Cristo, ou ao reinado de Cristo. Eles não se submetem ao reino, eles não se curvam perante o reino. O processo de autonomia, né, que o conduz para cada vez mais longe de Cristo, faz com que eles não se arrependam dos seus pecados e não creiam na mensagem que estamos trazendo. Quando nós deixamos de ouvir a pregação do Evangelho, quando nós deixamos de proclamar o Evangelho, não somente nós estamos em perigo, mas estamos colocando outros também em perigo. Eu fico triste, meus irmãos, quando vejo e ouço muitos mercadores e falsificadores do Evangelho tendo prioridade, ensinando aos homens como eles devem ser felizes e como Deus está interessado em resolver os seus problemas existenciais, financeiros, relacionais, mas deixam de anunciar o arrependimento e a fé no Evangelho. Meus irmãos, tais homens sabem que se porventura eles tratarem com os pecadores, dizendo-lhes que a raiz dos seus problemas está no pecado e na rebeldia, na rebelião, eles perderão a clientela. Deus não prometeu-nos riquezas ou vitórias ou saúde plena. Ele não nos prometeu essas coisas. Ele nos prometeu perdão a nossos pecados, né? Perdão aos arrependidos. Ele prometeu perdão aos que creem no seu Evangelho. Quando você tiver a oportunidade de falar para alguém, a mensagem não é muito difícil, tá? Olha, o reino chegou, o rei está presente. Arrependa-se porque ele está irado e você está em rebeldia, e confie naquilo que ele disse que deve ser confiado. Essa é a mensagem. Não precisa de muita coisa, não precisa enfeitar, não precisa fazer com que as pessoas creiam uma outra mensagem, porque qualquer outra mensagem não salvará o homem. Apenas a mensagem do Evangelho: arrependimento e confiança. Arrependimento para com Deus e confiança na sua obra, na obra de Cristo. Esse seria o anúncio do Evangelho. Deus continue nos abençoando, nos dando a sua graça. Em nome de Jesus.